Fala galera, professora Polly, vamos que vamos. Estamos aqui na nossa última parte do Código de Ética, o novo Código de Ética dos Profissionais da Enfermagem. E agora, no capítulo 4, a gente vai tratar um pouco sobre as infrações e penalidades. Aqui estão previstas quais são as penalidades para aquelas infrações que vimos nas aulas anteriores, relacionadas ali às proibições, alguns deveres que não são cumpridos, né? Então, essa parte é prevista aqui. Nós também tivemos a atualização nessa parte. Essa já era uma parte que caía bastante em prova de concurso. Era bastante cobrado. Eu já vi diversos concursos cobrando uma questão relacionando direito, dever e proibição e uma outra questão falando só sobre infração e penalidade. Obviamente, as empresas, né, buscam pessoas que entendam que, de fato, são infrações da nossa área e quais seriam as penalidades, tá bom? Por isso, essa parte é importante para você. Bem, vamos lá então. Capítulo 4, nós separamos aqui o artigo 111, porque nós tivemos uma atualização relacionada a esse artigo. As infrações serão consideradas. O que nós tínhamos anteriormente era leve, grave e gravíssima. Moderada entrou como uma novidade. Então, os tipos de infrações agora são 4. Eles são: elas, então, são consideradas leves, moderadas, graves ou gravíssimas. Essa consideração vai ser sempre segundo a natureza do ato e a circunstância de cada um dos casos. E aí, lá na própria resolução, já prevê: serão consideradas infrações leves aquelas que ofendam a integridade física, mental ou moral. Mas, pessoal, vamos marcar aqui com marca-texto, é importante a gente ver as diferenciações entre elas, sem debilidade, ok? Sem debilidade. São consideradas infrações moderadas as que provoquem debilidade temporária de membro, sentido ou função e ainda danos mentais. Então, a gente tem aqui uma debilidade, lá em cima, sem. Aqui embaixo, uma debilidade temporária, tá bom? Temporária. E ainda danos mentais. Aqui, essa moderada é a novidade do Código de Ética. Então, você precisa ficar de olho nisso. Lá em cima, a gente não tinha nenhuma debilidade. Havia uma alteração, uma ofensa na integridade física, mental ou moral, mas não havia uma debilidade. Na moderada, existe debilidade temporária, ok? Pode ser de membro, de sentido ou de função daquele que foi ofendido. E aqui a gente ainda tem dano mental. Quando a gente fala de infrações graves, são aquelas que vão provocar perigo de morte, pessoal. Perigo de morte já está dentro de... Aí é perigo de morte, está dentro de infração grave. A debilidade aqui é permanente, pode ser de membro, sentido ou função. Perigo de morte e uma debilidade permanente. Lá em cima, temporária. Aqui embaixo, a debilidade é permanente. Já aqui embaixo, nas gravíssimas, são aquelas que vão provocar a morte, tá bom? Aqui em cima, perigo de morte. Aqui ela já provoca a morte, tá? E debilidade que é permanente de membro, sentido ou função. Ok? Então, essas aqui são as diferenciações das infrações de acordo com a integridade. Quando a gente fala com relação à moral, as leves são relacionadas, né, à difamação, né, difamar organizações da categoria ou instituições ou ainda danos patrimoniais ou financeiros. Quando a gente fala da moderada, que é a nossa novidade, são danos morais patrimoniais ou financeiros, tá? E aí a gente vem para as graves. Dano moral irremediável, aí a gente já está no campo da grave, da pessoa, mental, moral, patrimonial ou financeiro. Aqui entra pessoa, mentais e morais, tá? Podem ser dano relacionado à pessoa, à parte moral, à parte mental. E nas gravíssimas, já o dano moral é irremediável na pessoa. Lembre-se, a pessoa é o ser aqui importante quando a gente relaciona patrimônio, parte financeira. O que é mais importante? É a pessoa. Então, quando o dano é irremediável na pessoa, é gravíssima a infração. Ela é considerada gravíssima, ok? Então, lá na nossa resolução, eles relacionam as infrações assim, relacionadas à parte de integridade e à parte de moral, sendo elas leve, moderada, grave ou gravíssima. Mas e aí, professora, quais são as penalidades que os CORENs, os regionais ou o COFEN
pode impor, né, sobre essas pessoas que praticam essas infrações. Vamos ver porque aqui também tem atualização. Pode ser advertência verbal, que é a admoestação, uma repreensão ao infrator com 2 testemunhas, isso já existia, não é novidade. A multa, que é o pagamento de 1 a 10 vezes o valor da anuidade, isso também já existia, não é novidade. A censura, repreensão, que será divulgada nas publicações oficiais do Corém/COFEM e em jornais de grande circulação, também já existia e não é novidade. Agora a gente vem com a primeira novidade, suspensão. Suspensão e cassação são os próximos e os dois têm atualização. Suspensão do exercício profissional é a proibição do exercício profissional da enfermagem por um período de até 90 dias. É proibido, então, né? Proibido você exercer a profissão de enfermagem por até 30 dias. Antes era até 29, ok? Essa suspensão era até 29 dias. Não podia passar lá dos 29. Não podia ser a partir de 30 dias, um mês, não. Agora isso estendeu. É até 90 dias, tá bom? Isso aqui tá a cara de prova de concurso, porque isso já caía relacionada, quando a gente fala de código de ética, quando tem número lá, multa, 1 a 10, suspensão, era até 29, passa para 90, ok? Aqui a gente está falando de 3 meses. 3 meses que o profissional pode ficar suspenso ali sem trabalhar, tá? Baseado ali na infração que ele cometeu. Ele pode ficar até 3 meses, galera, sem trabalhar. E esse trabalho aqui, ele é proibido, né, pelo Corém. E esse trabalho aqui, claro, ele não pode ser remunerado, tá bom? Cassação, durante esse período dos 90 dias, ele proibido de exercer sem remuneração. Cassação do direito ao exercício profissional, outra novidade. A gente já tinha cassação, mas agora é a perda do direito ao exercício da enfermagem por um período de até 30 anos. Isso é novidade. Parava por aqui, perda do direito ao exercício da enfermagem. O cara ia lá, cometia uma infração grave e ele poderia perder para sempre ali o direito dele de exercer a enfermagem. Agora, nós temos essa novidade. Essa perda do direito do exercício da enfermagem não pode ultrapassar 30 anos. Então, ele fica ali 30 anos sem exercer a enfermagem. Digamos que passado lá os 30 anos de cassação, ele decide voltar a atuar e aí ele vai poder, tá bom? Isso aqui é uma novidade. Pessoal, essa parte aqui é essencial para o seu estudo. As penalidades continuam as mesmas, a advertência verbal, a multa, a censura, a suspensão e a cassação. As 5 penalidades. O que nós tivemos, então, de mudanças está relacionado a número, então mais um motivo para você decorar. Decorar e guardar no coração, hein? A multa continua de 1 a 10 vezes a questão do valor da anuidade, ok? Suspensão. Por até quanto tempo? Faça sempre essa pergunta para você poder gravar, decorar. Por até quanto tempo o funcionário, o profissional pode ficar suspenso? Por até 90 dias, 3 meses. E cassado, ele pode ser cassado anteriormente, no código anterior, era cassado, já era, não poderia mais exercer a profissão. Agora, essa cassação é num período de até 30 anos. Cuidado com até também, até 30 anos, ok? Vamos continuar. De acordo, então, com o parágrafo 1º do artigo 18 da Lei 5905 de 1973, que vai dispor sobre a criação dos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem e outras providências, as penas de advertência verbal, multa, censura e suspensão do exercício profissional são da alçada do Conselho Regional. E a cassação do direito ao exercício profissional é de responsabilidade do Conselho Federal, ouvido o Conselho Regional interessado. Gente, isso aqui já caiu em prova de concurso, e não foi só uma vez. Então, isso aqui, ó, por exemplo, né, a gente dá até um exemplo aqui para você poder gravar. O enfermeiro de Minas comete uma infração ética que pode acarretar em cassação do direito ao exercício profissional. Ele vai ser julgado pelo COFEM, sendo ouvido o Corém do estado dele de Minas Gerais, ok? Cassação. Qualquer uma das outras penalidades são da alçada do Corém. Porém, a gente tem a cassação, né, do contrário à cassação, que ali seria da alçada do COFEM, ok?
Para a graduação da penalidade, ainda temos lá no nosso código isso aqui, respectiva imposição, o que eles vão considerar? Se essa questão da graduação, se é leve, se é gravíssima também, né? Essa graduação da penalidade agora, lá nós vimos das infrações, da penalidade. A gente vai ver a gravidade da infração, ela é leve, ela é moderada, ela é grave ou ela é gravíssima. Baseado nisso que a gente vai pensar os conselhos, na verdade, vão pensar na penalidade. Segundo, circunstâncias agravantes e atenuantes. Esse profissional, ele tem circunstâncias na vida profissional dele que amenizam essa situação? Ele tem circunstâncias na vida profissional dele que aumentam, atenuam essa infração? Ok? Isso também é considerado e a gente vai entender melhor isso aqui mais para frente. O dano, como foi esse dano causado e o resultado dele? O paciente morreu, o paciente veio a óbito, foi um dano permanente, irreversível, foi um dano moral, qual foi esse dano? Isso é analisado para graduar também a penalidade. Os antecedentes do infrator, isso aqui apareceu já em prova de concurso. Gente, tudo isso aqui já apareceu de uma forma ou de outra, não estou exagerando. Você que estuda concurso já há um tempo, você que está focado, sabe que isso aqui cai. Isso aqui manteve, né? Não é novidade, está conforme o último Código de Ética. Vamos agora ver no artigo 112, quais são consideradas as circunstâncias atenuantes. Você precisa estar atento a essa palavra, porque muitas vezes a banca vai usar mesmo desses termos, vai colocar nos itens circunstâncias agravantes, sendo que ele está pedindo as atenuantes. Atenuantes são aquelas que amenizam, tá? Aquelas que diminuem, que amenizam as circunstâncias daquela infração. Então, ter o infrator procurado logo após a infração por sua espontânea vontade com eficiência, evitar ou minorar as consequências de seu ato. Isso diminui, isso atenua, isso ameniza, né, a infração dele, ameniza a pena dele, tá? Então, atenuar é diminuir, é amenizar, ok? Segundo, ter bons antecedentes profissionais. O cara lá tem 30 anos de profissão, né? Cometeu lá uma infração. Nesses 30 anos, ele tem excelentes antecedentes, todos os locais que ele passou, nunca aconteceu nada. Então, isso aqui atenua, isso ameniza, tá? Isso diminui ali a questão da pena. Terceiro, realizar atos sobre coação ou intimação ou grave ameaça. Não foi ele que queria cometer aquela infração. Aquela infração foi porque ele estava sendo coagido, ele estava sendo intimidado, ele estava sendo ameaçado. Tá? E isso, claro, sendo comprovado diante do conselho, isso atenua, tá, a infração. Realizar atos sobre emprego real de força física. Então, alguém lá empregou força física para que ele realizasse esse ato, essa infração. E isso também atenua. Ter confessado espontaneamente a autoria da infração. Ele ir lá, né, confessar, ele tentou ali amenizar na hora, foi lá, confessou, tem bons antecedentes, não era realmente para ter acontecido aquela situação. E aí isso tudo atenua, diminui e ameniza, repetindo para você. Ter colaborado espontaneamente com a elucidação dos fatos, colaborado ali com o conselho, com a questão da levantamento, daquele pessoal que faz toda a pesquisa para analisar os fatos, ok? O artigo 113, fala das circunstâncias agravantes, aquilo que piora, né, a pena, aquilo que agrava, né, que traz mesmo um peso sobre a infração. Ser reincidente, já cometeu aquilo antes e está repetindo. Causar danos que são irreparáveis. Cometer infração dolosamente. Cometer a infração por motivo fútil ou torpe e facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outra infração. E mais, aproveitar-se da fragilidade da vítima. Isso aqui, pessoal, agrava, tá? Agrava a pena. São consideradas circunstâncias agravantes. Dá um pause na tela, relê. Isso aqui é muito... E a palavra que faz a relação de todos esses 6 itens com a palavra agravante, ok? São consideradas ainda cometer a infração com abuso de autoridade ou violação do dever inerente ao cargo ou função ou exercício profissional. Se você, então, era uma autoridade, uma coordenação, um líder de setor, e você cometeu essa infração com esse abuso de autoridade, isso agrava.
Tá bom? Isso ali estando, claro, relacionado ao seu cargo, à sua função, ao dever, né, inerente a isso, agrava. Ter maus antecedentes profissionais, ao contrário das atenuantes, aqui agrava se os seus antecedentes não são legais. Alterar ou falsificar prova ou concorrer para a desconstrução de fato que se relacione com o apurado na denúncia durante a condução do processo ético. Obviamente, né, imagina, falsificação, desconstrução, tudo isso aqui está relacionado muito também ao Código Penal. Isso aqui é muito grave. Então, agrava, torna mais grave a sua pena. A pena de cassação, que é aquela mais grave de todas, que você pode perder o exercício profissional, né? Você não poder exercer a profissão por até 30 anos, é aplicável nos casos de infração ao que está estabelecido nos artigos. A gente sempre traz aqui, nós não vamos repetir esses artigos, ok? Mas é interessante você dar um pause na tela e ter essa resolução em mãos para você ir lá e acompanhar o artigo 45, o artigo 64, o 70, o 72, 73, 74, o 80, o 82, o 83, 94, 96 e 97. Faz esse exercício. Faz exercício, pega aí na sua internet, se você não tem a resolução em mãos, pega aí na sua internet a resolução agora e vamos exercitar esse código de ética. Pega cada um desses artigos aqui e vai entender. Escreve do lado dele, cassação, ok? Cassação, para você ir fazendo esse exercício da relação da infração, do que é proibido, com a penalidade, ok? A cassação. Precisamos conhecer essas infrações, pois são poucas, relevantes e cobradas em provas. Todavia, é humanamente possível a gente gravar, né, que podem gerar as demais penalidades. Então, vamos ver. Aqui, dever a 45. Pessoal, você vai fazer esse exercício antes, tá bom? Você vai lá, vai pegar e agora você vai vir aqui comigo, ok? Vamos lá, então. 45. Prestar assistência de enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência. Isso aqui é diferente. São 3 coisas diferentes. Imperícia, negligência e imprudência. O que então seria imperícia, negligência e imprudência? A imperícia é você cometer um ato sem conhecimento. A negligência é você negar, né? Você omitir, você não fazer algo que deveria ter feito. Nós vamos ainda repetir isso aqui, ok? E a imprudência é você ter cometido um ato que você não deveria ter cometido por falta ali de técnica, por falta de conhecimento científico também, ok? Foi um ato imprudente, foi um ato impensado, ok? Proibições. Provocar, artigo 64, também leva à cassação, ok? Provocar, cooperar, ser conivente ou omisso diante de qualquer forma ou tipo de violência contra a pessoa, família e coletividade, quando no exercício da profissão. Violência é a palavra-chave dentro da proibição. Violência, ok? Violência, tá? Você cooperou, provocou, foi conivente ou você foi omisso com violência, a gente está falando aqui da cassação, ok? Da cassação. 70. Utilizar o seu conhecimento de enfermagem para praticar atos tipificados como crime. Outra palavra, crime. Crime, violência, cassação, tá bom? Contravenção penal. Pessoal, isso aqui são tudo palavras-chave para você ir marcar no seu caderno e você ir verificando e escrever na sua frente. Cassação, crime, violência, ok? Contravenção penal. Tanto em ambiente onde exerça a profissão, quanto naqueles em que não a exerça, ou qualquer ato que infrinja os postulados éticos e legais. Até aqui foi gravando aí violência, crime, contravenção penal. Artigo 72. Praticar ou ser conivente com crime, contravenção penal ou qualquer outro ato que infrinja postulados éticos e legais no exercício da profissão. Ali no artigo anterior, você poderia estar num ambiente que não era, né? Não é o ambiente da sua profissão e você está usando o conhecimento da enfermagem. Aqui, você pratica no exercício da profissão. Todos os dois ali são relacionados à cassação. 73. O do aborto. Provocar aborto ou cooperar em prática destinada a interromper a gestação, exceto nos casos permitidos pela legislação vigente.
crime, violência, contravenção penal, aborto, a gente está falando de cassação. Vai gravando aí essas palavras. Parágrafo único, a gente já falou disso. Nos casos permitidos pela legislação, o profissional ele vai decidir de acordo com a consciência dele se ele participa ou não dessa provocação, dessa cooperação em prática relacionada ao aborto. Já falamos disso no vídeo sobre as proibições. Promover ou participar de prática destinada a antecipar a morte da pessoa. A gente está falando aqui da eutanásia, antecipação da morte. Vamos repetir? Vamos repetir então. Crime, contravenção penal, violência, aborto, antecipação da morte. Isso tudo leva à cassação, viu, pessoal? Cassação. O 80. Executar prescrições e procedimentos de qualquer natureza que comprometam a segurança da pessoa. Você comprometeu a segurança da pessoa executando uma prescrição ou um procedimento. 82. Colaborar, direto ou indiretamente, com outros profissionais de saúde ou áreas vinculadas do descumprimento da legislação referente aos transplantes de órgãos, tecidos, esterilização humana, reprodução assistida ou manipulação genética. Tudo isso aqui, esse descumprimento legal, pessoal, transplante de órgão, tecido, esterilização, reprodução assistida, manipulação genética, eu falo muito disso aqui nas minhas aulas de ética e bioética, tá bom? Isso aqui leva à cassação. Você não pode colaborar nem indiretamente com relação a essas questões, tá bom? Isso leva à cassação. Cassação. 83. Praticar individual ou coletivamente quando no exercício profissional, assédio moral, sexual ou de qualquer natureza contra a pessoa, família, coletividade ou qualquer membro da equipe de saúde, seja por meio de atos ou expressões que tenham por consequência atingir a dignidade ou criar condições humilhantes e constrangedoras. Pessoal, assédio moral, sexual ou assédio de qualquer outra natureza é cassação, tá bom? A gente está falando de uma proibição muito séria. Se liga nas palavras: crime, contravenção penal, violência, aborto, assédio moral, assédio sexual, tá bom? São palavras bem relacionadas também lá no nosso Código Penal, ok? Apropriar-se de dinheiro, valor, bem móvel ou imóvel público ou particular. Pode ser particular também, ok? Que esteja sob sua responsabilidade em razão do seu cargo ou do seu exercício profissional, bem como desviá-lo em proveito próprio ou de outrem. Nossa, gente, isso aqui a gente está claramente falando, né, dos bens públicos, da administração pública, mas também, olha lá, ou particular, ok? O artigo 96, sobrepor o interesse da ciência ao interesse e segurança da pessoa, família e coletividade. Isso aqui é muito triste até ver que existe um artigo desse. Como que alguém vai colocar ciência acima da segurança de uma pessoa, da família, da coletividade? Então, isso aqui, claro, obviamente, é proibido e leva à cassação. 97. Falsificação nem se fala, palavra super chave, né? Igual a palavra de crime, contravenção penal, estou repetindo para você gravar. Crime, contravenção penal, violência, aborto, falsificação, tá bom? Manipulação de resultados de pesquisa, bem como utilizá-los para fins diferentes dos objetivos previamente estabelecidos. Mesmo aqui a gente falando de pesquisa, a gente está falando de falsificação, ok? Falsificação. Por fim, a gente vai verificar os conceitos de imperícia, imprudência e negligência, que eu já falei lá atrás, e a gente vai rever aqui, como eu disse. Imperícia, desconhecimento teórico. A imperícia é um ato, né, que envolve conhecimento, falta de conhecimento. Então, quando a pessoa incorreu em imperícia, ela não teve conhecimento teórico ou habilidade técnica para fazer alguma atividade e ela foi lá e fez. Faltou habilidade, faltou conhecimento, tá bom? No caso da imperícia. No caso da imprudência, ela faz uma ação de forma antecipada. Ela foi descuidada, ela não teve cautela. Ela foi lá, como eu disse, pá, fez. Ela não pensou, ok? E aí o que ela fez deu errado, tá bom? O que ela fez deu errado. Até corrigindo o que eu havia dito, que não necessariamente está relacionado a conhecimento. Ela simplesmente foi lá, fez, e o que ela fez deu errado. Ela foi precipitada, ela foi descuidada. Ela não teve prudência, ok?
No caso da negligência, ela não fez. Ó o N de negar, ó o NER de negar. Ela negou alguma coisa, ela negou uma assistência, ela foi omissa, ela não fez alguma coisa que ela tinha que ter feito. Na imprudência, ele foi lá e fez, mas fez errado. Na negligência, ele não fez o que ele deveria ter feito. E na imperícia, tá? Ele fez, mas ele fez sem conhecimento de causa, sem habilidade técnica, ok? Esses três conceitos são bem importantes aí da gente levar, ok? Bem, galera, eu vou ficando por aqui, ok? A gente finaliza, então, o nosso CEP, Código de Ética dos Profissionais da Enfermagem, nosso novo Código de Ética. Se liga nas atualizações que nós falamos aqui. Principalmente quando a gente tem um número aí relacionado à questão da cassação, à questão da suspensão, que os números mudaram, tá bom? Fica de olho nisso aí. E nas penalidades, também nas infrações, agora nós temos as moderadas, isso está refletido também nas penalidades. Então, é só você estudar, ficar de olho, ver aqui os vídeos novamente, teve dúvida, volta, vai lá no material, mas não deixa de estudar. Saiba que você foi muito feliz em ter estudado esse material, esse tema, essa disciplina aqui para sua prova de concurso, porque você vai gabaritar. Somos seus parceiros. Um grande abraço.